Bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a região norte. E hoje nós vamos falar sobre a organização do espaço da região norte. Nós vamos falar aqui a questão da ocupação do território e na próxima aula nós vamos falar como o homem utiliza esse território da região norte, tudo bem? Mas vamos lá para a organização do espaço. Toda aula vocês sabem que nós temos que pegar o contexto histórico, temos que estudar o presente para poder fazer uma projeção do futuro. E nessa aula não é diferente. Nós vamos ver como iniciou, né, a questão da ocupação do território da região norte, tá bom? Como vocês podem ver aí no primeiro texto dessa imagem, tá bom? Nós temos aí a ocupação e exploração do território. Vejam aí que tínhamos diversas etnias, assim como todo o Brasil, né? E não seria diferente na região norte. Várias etnias indígenas, né? Vários povos indígenas que habitavam a terra, né, da região norte, certo? Quando chegaram os portugueses, certo? Os portugueses iniciaram aí uma ocupação, né, do território da região norte e eles tinham a desculpa, né? Eles tinham assim a intenção de proteger o território da coroa, tá bom? Então, quando eles chegaram lá na região norte, os portugueses, eles disseram que estavam ali para proteger o território da coroa, para que outro país não viesse e reivindicasse aquele pedaço ali da região norte da gente, tá bom? Porque ele temia a invasão de outros países, né? De pegar aquele território tão rico que era a região norte, tá certo? As primeiras atividades, está aqui embaixo, né? As primeiras atividades, né? Também incentivaram essa ocupação da região norte, né? Que nós chamamos de expansão exploratória, né? Se expandiu muito a questão de explorar aquela região tão rica em madeira, tão rica na vegetação, tão rica em rios, certo? A ideia, certo, que tinha-se era de pegar as drogas do sertão, que eles chamavam. Calma, sétimo ano. As drogas eram cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau e várias outras, porque eram coisas que não tinham lá na Europa que eles vinham pegar para poder vender lá, tá bom? A partir do final do século XIX, certo? Segundo ponto aí, durante o ciclo da borracha, porque o Brasil viveu muito de ciclos. O ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, certo? E o ciclo da borracha foi ali na região norte, né? Muitas seringueiras lá, né? Para produzir o látex e por assim a borracha, certo? Teve um fluxo migratório muito grande. O que é um fluxo migratório? A ida das pessoas para a região norte, porque ali era o foco econômico, certo? Quando tinha o ciclo da cana-de-açúcar, o foco era o Nordeste. O ciclo da borracha, o foco foi o que? A região norte. Então, muitas pessoas foram para lá, principalmente os nordestinos, né? Então, essas duas situações que eu falei para vocês, a chegada dos portugueses e o ciclo da borracha incentivaram aí a ocupação e exploração no início da região norte, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter aqui também, certo? É a questão da integração da Amazônia, certo? Que ajudou muito também nessa questão de ocupação e exploração. Ó. A partir de 1950, né, o Brasil começou uma série de fatores muito importantes dentro de todo o território brasileiro, não só da região norte, mas para a região norte tiveram algumas medidas para poder integrar a região norte a todo o Brasil, né? Já que não tinha essa integração, não tinha essa união. Enquanto o Sudeste começava a se desenvolver muito, estava esquecido lá a região Norte. Então tiveram alguns planos de desenvolvimento. O que tinha nesses planos? Entre as várias situações, a construção de estradas para conectar a região Norte com o Brasil e a construção de hidrelétricas e portos, certo? Para poder desenvolver aquela área. O plano de desenvolvimento para a região Norte no início foi essa: conectar a região Norte ao Brasil, certo? O que é que tem de principal atividade na região norte? Tem o quê? O extrativismo. O que é extrativismo? É diferente de agricultura, viu? Extrativismo, eu vou extrair o que já tem da natureza. A agricultura, eu vou ter toda a técnica, vou preparar o solo, vou fazer o manejo adequado, vou fazer a adubação, certo? Vou fazer a colheita. Então, extrativismo, eu já retiro o que tem da natureza. A agricultura, eu vou ter toda a técnica do plantio até a colheita, tá certo? Então, as principais atividades: extrativismo, uma floresta muito rica, né?
Então tinha-se muito que retirar. Agropecuária, que aí é agricultura e pecuária, plantações e criações de animais. A indústria, certo, já estava se desenvolvendo também, não em grande ênfase, né? Aquele, minha nossa, está se desenvolvendo industrialmente, mas já tinham, e o turismo, principalmente no que se refere ao turismo para caça e para a pesca, tá bom? Parece que muitos não sabem, mas tem sim uma urbanização na região norte. Não imagine que a região norte só vai ser floresta, só vai ser índio, não. Certo? Vão ter casas, vão ter cidades igual em qualquer outro lugar. Claro que a grande quantidade, a maior parte do território vai estar aí sendo coberto por florestas. Mas vejam bem o que eu destaquei para vocês aí. Medidas governamentais de incentivo à ocupação. Veja que o governo sempre tentou, os governos brasileiros sempre tentaram incentivar a ocupação daquela região. Por quê? Uma região muito grande, mas uma região que tem poucas pessoas morando. Certo? Por quê? Porque é de difícil acesso, muitos rios, floresta densa, né, fechada, né, que dificulta a ocupação humana, tá bom? E também tem a questão de não explorar demais para não degradar tudo, né? Também tem isso. Mas mesmo assim, houve uma grande expansão urbana. Houve um crescimento das cidades na região norte, tá certo? Tranquilo? Ó, em 2010, coloquei para vocês aí, aproximadamente 73% da população região norte já habitava aí as áreas urbanas, tá bom? Mesmo com toda aquela floresta, a maior parte da população vive em áreas urbanas, certo? Ó, e por fim, sétimo ano, eu vou ter aí o que? As principais cidades, né? Toda vez que trabalhamos numa região, nós vamos ter as principais cidades, né? As que se mais se desenvolver, né? Entre elas eu vou destacar aí Belém, no Pará, tá bom? Manaus e Manaus, no Amazonas. São as capitais mais importantes. Belém, certo? E Pará são Belém e Manaus são as capitais mais importantes da região norte. Vale destaque aí, presta atenção, viu? Principalmente no que se refere a em Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus. Vocês já pegaram algum produto, né? Algum equipamento que tinha lá produzido na Zona Franca de Manaus. Foi uma indústria, né, que foi colocada ali pelos governos brasileiros para poder incentivar a economia local, certo? Então, muitos produtos que são montados ou produzidos lá na Zona Franca de Manaus, que é um complexo industrial, é como se fosse um bairro só de indústrias, certo? Tem um valor menor nos impostos, certo? Para incentivar. Então, se eu sou empresário e tenho algo para ser produzido, se eu for produzir lá em Manaus, eu vou ter a redução dos meus impostos. Então, isso é para incentivar os empresários a irem para lá e desenvolver a economia do local, tá bom? Também eu vou destacar aí as outras cidades, como eu coloquei para vocês aí, certo? Macapá, Rio Branco, Porto Velho, em Boa Vista, Palmas, que são as capitais de quem? Do Amapá, do Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. Mas o destaque eu deixo para vocês aí para Belém e para Manaus. Lembrando dessa questão aí da Zona Franca de Manaus. Tudo bem? Para a aula de região norte hoje, a continuação, nós ficamos por aqui, preste bem atenção, como iniciou a ocupação, o que os governos brasileiros sempre fizeram para incentivar o desenvolvimento da área ali, e lembre-se dessa questão da Zona Franca de Manaus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp e continue em casa.